esconder mensagens e imagens. Uma das formas mais populares de fazer isso é através do método LSB, ou Least Bit Significant, que significa o bit menos significativo. Hoje nós vamos entender de verdade como isso funciona. Vamos lá! Imagens em geral funcionam através do sistema RGB. R de Red, que significa vermelho em inglês, G de Green, que significa verde em inglês, e B de Blue, que significa azul em inglês. Segundo os físicos Young e Helmholtz, eu acho, a junção dessas três cores reproduz qualquer outra cor. Na computação se adotou esse padrão porque potencialmente ocupa menos espaço em memória também, já que para as três cores é necessário apenas 3 bytes, 1 byte para cada uma dessas três cores. Mas 1 byte para essas três cores significa uma variedade enorme de cores, de exatamente 2 elevado a 24, ou seja, mais de 16 milhões de cores possíveis. Obviamente, nem todas essas cores o olho humano consegue diferenciar. Eu vou mostrar isso agora para vocês. Primeiro eu vou criar uma div aqui, style, eu vou criar de 150 pixels, um tamanho de 750 pixels e uma cor de fundo F0, 10, 20, um vermelho. Agora eu vou botar um BR aqui, vou copiar e vou mudar apenas o último bit dessa cor, nenhuma diferença. Agora eu vou trocar os 3 últimos bits dessa cor. Então 21, aqui vai ficar 11 e aqui vai ficar F1. Nenhuma diferença visível também. Eu vou tirar os BRs para a gente ver uma cor embaixo da outra. Nenhuma diferença a olho nu. Para vocês verem que aqui começa o vermelho, aqui o segundo vermelho e aqui o terceiro vermelho. São cores distintas, mas ainda assim impossíveis de diferenciar a olho nu. Nessa sequência de cores, o primeiro byte representa o R ou vermelho, o segundo byte o G ou verde e o terceiro byte o B ou o azul. Se a gente botar, por exemplo, FF0000, significa que nossa cor tem o máximo de vermelho, que é 255, nada de verde e nada de azul. E agora a gente vê uma leve diferença aqui, porque esse é o vermelho mais puro. Se a gente botar nada de vermelho, o máximo de verde e nada de azul, a gente tem o verde mais puro. Se a gente colocar nada de vermelho, nada de verde e o máximo de azul, nós temos um azul mais puro. Todas as cores seguem uma mistura desse vermelho, verde e azul em proporções diferentes, que na computação vai de 0 até 255, ou FF em hexadecimal. O ponto é que esses números, na verdade, são binários, que é como o computador entende as coisas. Então, FF em binário, por exemplo, é uma sequência com 8 uns. No caso da nossa cor original, nós tínhamos F0 de vermelho, 10 de verde e 20 de azul. Esse F0 equivale a 240 em decimal. Então, aqui tem 240 de vermelho, 16 de verde e 32 de azul. Já a de baixo tinha 240 de vermelho, 16 de verde e 33 de azul. E já a de baixo tinha 241 de vermelho, 17 de verde e 33 de azul. Portanto, são 3 cores diferentes, mas completamente imperceptíveis ao olho humano. Sabemos ainda que letras e números, no fundo, são representações de códigos que podem ser vistos na tabela ASCII. E na tabela ASCII, conseguimos ver o código de cada letra ou número. Por exemplo, o A minúsculo
ele vale 97 em decimal. E 97 em decimal vale 01100001 em binário. Então, a esteganografia por LSB, ela pegará bit por bit de cada letra e colocará no último bit de cada byte de uma imagem. Como cada pixel de uma imagem é formada por uma combinação de pelo menos 3 bytes, que é o byte do vermelho, o byte do verde e o byte do azul, significa que em cada pixel eu consigo esconder 3 bits de uma letra ou um número qualquer, considerando que nós iremos usar apenas valores que caibam em um byte. Portanto, se considerarmos que aqui na tabela ASCII padrão só usamos 8 bits, precisamos de pelo menos 3 pixels de uma imagem para esconder uma letra ou um número, porque cada pixel terá 3 bytes de cor, que é uma combinação do vermelho, verde e azul, e 3 pixels terão 9 bytes. Vamos fazer uma demonstração? Para isso, eu vou usar um código que já exista no GitHub, só para facilitar o meu trabalho mesmo. GitHub LSB Steganography Simple. E eu quero em Python. Outra coisa importante, eu vou usar o formato de imagem BMP, porque ele é bem mais fácil e simples de analisar depois. Então, eu vou botar aqui também BMP. Eu vou usar esse daqui, porque ele é o exemplo mais básico que eu encontrei. Gitclone. Beleza. Deve estar salvo em LSB. Vamos dar uma olhada no código. Basicamente, o que ele faz é pegar um texto qualquer para esconder, que está nessa variável aqui. Eu vou colocar esconda. E isso aqui equivale a 69, 115, 99, 111, 110, 100, 97, 33. Então, ele vai instanciar essa classe LSB Encryptor e vai executar o método run com a mensagem a ser escondida. No método run, ele vai pegar o texto que foi enviado e vai salvar na variável text2hide. Depois ele vai abrir a imagem. Em OpenImage, ele simplesmente vai ler o conteúdo da imagem. Depois ele vai ler o header ou o cabeçalho da imagem. Depois ele chama a função hideTextSize, ou esconda o tamanho do texto. O que essa função faz? Ele vai ver qual o tamanho da mensagem que a gente quer esconder e vai transformar esse número para um char. Vai adicionar um delimitador, porque na hora do processo inverso de esteganografia, o código precisará saber onde é o final do texto que diz o tamanho da mensagem e onde começa a mensagem de fato. E ele chama a função doStag, que é a função que esconde a mensagem propriamente. Aqui o que ele faz é ler byte por byte das cores dessa imagem BMP e vai substituindo o último bit pelo bit da mensagem propriamente dita, até finalmente escrever toda a mensagem na imagem. Vamos ver isso na prática? Aqui eu vou esconder a mensagem esconda, ele precisa da imagem cat.bmp e ele vai me gerar a imagem hiddencat.bmp. Eu vou criar um BMP aqui bem simples, eu vou jogar em vermelho e vou escrever Rafa. Beleza. Vou salvar como cat.bmp bem aqui. cat.bmp. Salvar. E aqui está a nossa imagem. Rafa. Agora eu vou na minha área de trabalho, LSB, e vou rodar com Python 2. Esse código é feito em Python 2. E pronto, escondeu o texto com sucesso. Se a gente olhar as duas imagens, uma do lado da outra, nós não percebemos diferença nenhuma visivelmente.
Mas se olharmos ambas em um editor hexadecimal, a gente percebe que tem diferenças. Vamos dar uma olhada nessas diferenças. Mas primeiro a gente precisa entender o cabeçalho BMP. Ele é bem simples e não teremos problemas em entender ele. Basicamente, no endereço offset A ou 10 em decimal, nós temos o endereço de onde começam os bytes de imagem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A ou 10. Esse endereço ocupa 4 bytes. Ele está em Little Endian, o que significa que deve ser lido de trás para frente. Então, no endereço 00000036 começam os bytes de imagem. Aqui na linha 30, vamos para o endereço offset 36. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Bem aqui começa os bytes de cor do BMP. Aqui ele coloca invertido, como eu falei já. O padrão deve ser lido como BGR ou de trás para frente RGB. Como a gente vê, esse primeiro pixel é totalmente vermelho e a gente sabe que realmente é. Portanto, sabemos que a mensagem está escondida daqui até provavelmente aqui. Vamos pegar os primeiros 40 bytes só para a gente ter uma ideia de como se retira uma mensagem de dentro de uma imagem BMP, por exemplo. Então eu sei que os bytes com as cores começam no endereço offset 36. Então começa bem aqui. Olhando esse número 0, eu sei que o último bit é 0. O próximo byte também é 0. Então eu sei que o último bit é 0. O próximo byte é FF e eu sei que o último bit de FF é 1. Mas eu vou mostrar na calculadora para vocês entenderem também. FF, todos os bits são 1. E o último bit, que é o menos importante, também vale 1. Aqui era 0000FF também, mas foi substituído por 01 e a mudança não é perceptível. Eu sei que 1, o bit menos importante, é 1. 00, eu sei que o bit menos importante vale 0. FE, eu sei que o bit menos importante vale 0. Mas eu vou mostrar na calculadora para vocês. FF equivale a 255 em decimal. FE é apenas 1 a menos, que dá 254. E o bit menos significativo, que equivale a 1, fica 0. Já temos 6 bits. 01, o último bit vale 1, e 00, o último bit vale 0. Eu já tenho a primeira letra ou número da minha mensagem. Esse número em binário equivale a 50 em decimal. Na tabela ASCII, vemos que 50 equivale a 2. Vamos pegar os próximos 8 bits da mensagem. Esse número vale 52 em decimal. E sabemos pela tabela ASCII que 52 em decimal vale 4. Se ele coloca o tamanho primeiro, significa que deve estar 24, delimitador e mensagem qualquer. A minha mensagem era bem menor. Ah, eu não salvei. Então ele colocou a mensagem antiga. A mensagem antiga era I am a secret information. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. É, tá certo. Mas vamos continuar mesmo assim. Vamos pegar mais uma letra, que será o I maiúsculo. Serão esses 8 bytes aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim a gente vai até conseguir retirar toda a mensagem de dentro da imagem. É assim que funciona a esteganografia por LSB. Gostou desse vídeo? Você já conhecia esse método? Tem alguma dúvida? Comenta aí. Abraço, pessoal. Até a próxima.